Olá, estamos dando continuidade à série sobre as grandes mulheres da Bíblia. Hoje vamos tratar de Ruth. Ruth pode ser uma variação moabita do hebraico Reuit, que significa amizade ou associação, e, como veremos, pode retratar bem a sua história. Os moabitas eram descendentes de Ló, nascidos nas montanhas após ele fugir de Sodoma antes da destruição, como está escrito em Gênesis 19:37. A história de Ruth se passa no período dos juízes de Israel. Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Belém significa casa de pão, e, ironicamente, a família de Elimeleque teve que sair da cidade por conta de uma fome na região. Elimeleque significa meu Deus é rei, e levou sua família para as terras de Moabe. Noemi significa agradável, mas seus filhos chamavam-se Malom, ou doente, e Quilion, ou definhamento. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa, que significa obstinação, e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus filhos e sem o seu marido. Segundo uma tradição judaica chamada levirato, para uma mulher viúva não ficar desamparada, o irmão do seu falecido marido deveria se casar com ela. Mas neste caso, os 2 irmãos tinham morrido. Então Noemi deveria se casar, ter um filho, e este se casaria com a nora viúva para dar continuidade à descendência do marido falecido. Porém, Noemi era mais velha e dificilmente se casaria novamente. E mesmo assim, se tivesse um filho, deveria levar muito tempo até que esse filho crescesse e se casasse com alguma de suas noras. Então, quando Noemi soube que já havia passado a fome em Belém, resolveu voltar à sua cidade de origem e sugeriu que as suas noras voltassem a seu povo e procurassem um marido entre eles. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Elas começaram a chorar porque gostavam muito de Noemi, mas essa explicou a situação delicada em que viviam. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Orfa então decidiu ficar com seu povo e não aparece mais na história. Aliás, a tradição rabínica diz que Orfa pode ter sido precursora de alguns gigantes, após se casar por lá, e dentre eles o mais famoso, Golias. Isso é particularmente interessante porque Ruth e Orfa podem ter sido precursoras de Davi e Golias, que futuramente se enfrentariam em uma batalha. Mas Ruth não quis se separar de sua sogra Noemi. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Ou seja, Ruth havia deixado os deuses pagãos de seu povo e se convertido ao Deus de Noemi, e não iria deixá-la mais. Assim, as 2 chegaram a Belém. Prosseguiram, pois, as 2 até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chama Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Noemi estava tão desconsolada que pediu para trocarem seu nome de agradável para Mara, que significa amarga. Os 10 anos de sofrimento pareciam ter causado uma grande mudança nela, tanto física quanto emocional. Tanto que as mulheres se perguntavam se ela era a mesma Noemi que saiu de lá.
Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque, o seu marido, e chamava-se Boaz. Havia uma lei dada por Deus a Moisés que dizia: quando vocês estiverem fazendo a colheita da sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo. Deixem-no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Assim, Ruth resolveu colher espigas de cevada em uma plantação, para que pudessem ter comida. Mas vai diretamente e sem saber para a plantação de Boaz, que fala com ela. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando, e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Além de ser humilhante, uma mulher sozinha colhendo espigas em uma plantação poderia ser perigoso, dado o caráter duvidoso de alguns trabalhadores que poderiam se aproveitar da situação, abusando da mulher indefesa. E Boaz disse para ela ficar sempre por ali, que estaria segura, e depois até pediu aos ceifadores que deixassem mais espigas para ela. Ao final do dia, Ruth contou a Noemi o ocorrido, que disse que Boaz era parente dela e um de seus resgatadores. O resgatador era o responsável por assegurar direitos de subsistência, de descendência e de propriedade para uma viúva. Um parente próximo poderia redimir ou resgatar mediante pagamento. Um membro da família, vendido como escravo. Também resgatar uma terra vendida por causa de problemas financeiros do dono. Ou para dar continuidade à descendência por meio de um casamento com uma viúva. O chamado levirato. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth: é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas, até acabarem as colheitas de cevada e de trigo, e continuou morando com sua sogra. A colheita de cevada começava em geral em meados de abril, e a do trigo ia até o meio de junho, ou seja, por volta de 2 meses de trabalho, e coincidiam com o intervalo entre as festas de Páscoa e de Pentecostes. Certo dia, ou após esses 2 meses de estadia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para sua felicidade. Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Essa noite ele estará limpando cevada na eira, ou lugar de separar e limpar os grãos. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. E foi o que Ruth fez. Boaz provavelmente teria peneirado e ensacado os grãos até o início da noite, e teria ficado no local para vigiar e assim evitar ser roubado. Mas você pode estar se perguntando o que significa descobrir os pés e deitar ao lado. Tinha o costume na região do homem estender a capa sobre a mulher pretendida. Ao se cobrir com a capa dele, seria como uma proposta de casamento, mediante resgate, conforme as leis de Moisés, as mosaicas. Como Boaz era bem mais velho que Ruth, provavelmente ele não faria essa proposta de casamento a ela. E assim Noemi a encorajou a tomar essa atitude. No meio da noite, Boaz acorda e percebe que não está sozinho. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz lhe respondeu: o Senhor abençoe, minha filha. Esse seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. É verdade que sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui.
De manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear para não ser reconhecida. No dia seguinte, Boaz falou com o parente mais próximo, que teria preferência para resgatar as terras de Noemi e Ruth. Na presença dos líderes da cidade como testemunha, obteve permissão para resgatá-la. Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, ou seja, uma descendência, e lhe deram o nome de Obed, que significa servo. Esse foi o pai de Jessé, pai de Davi. É interessante que esse foi o único exemplo do Antigo Testamento em que a família não dá nome a uma criança. As mulheres disseram a Noemi: o menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Se 7 é o número da perfeição, 7 filhos seria uma família totalmente completa. E disseram então que Ruth era muito melhor do que isso. Boaz, que significa nele a força, parece retratar a Cristo, que redimiu ou resgatou aqueles que eram escravos do pecado, haviam perdido tudo por causa da queda do homem no Éden e estavam longe de Deus em função do pecado. E Boaz também era da linhagem de Cristo, como vimos. Já com relação a Ruth, ela ilustra o plano redentor de Deus não apenas aos judeus, mas também aos gentios, por ser moabita. Mostra que tanto mulheres quanto homens podem receber a graça de Deus. Retrata a mulher virtuosa de Provérbios 31:10. Descreve a soberania de Deus e seu cuidado com as pessoas que parecem ser sem importância, mas que depois serão cruciais para o cumprimento de sua vontade. Está na genealogia de Jesus, assim como Tamar, Raabe e Batseba. Nesse sentido, Boaz seria uma representação de Cristo e Ruth de sua igreja fiel, virtuosa, que foi resgatada ou redimida por ele, se tornando muito importante na história. Espero que esse vídeo tenha sido interessante e instrutivo. Agradeço pelo interesse em assistir até o final e até o próximo.